Lembrando que esse vídeo não é para falar mal de Portugal, nem dos portugueses, ou muito menos, né, denegrir a imagem de ninguém, só para esclarecer. É só contando a minha experiência pessoal, porque cada uma pessoa tem uma opinião, uma vivência, e de livre arbítrio e senso comum a gente está compartilhando essas coisas, a gente falar sobre. Hey guys, time bem-vindos para mais um vídeo nesse canal, gratidão. Então, gente, o vídeo de hoje é as 6 principais dificuldades que enfrentei ao me mudar para Portugal. Gente, tem muita gente que me pergunta sobre como que foi a adaptação, dificuldades, o que é fácil, o que é difícil. Hoje eu vou contar a minha experiência, né? Finalmente esse vídeo está saindo aqui no canal, né? Porque deixei de falar sobre isso durante muito tempo aqui no canal porque eram momentos difíceis, momentos complicados, onde eu passei por várias situações que me fizeram chegar onde eu tô atualmente. Então, não foi fácil, gente, mas na internet a gente só coloca aquilo que a gente quer, só a parte boa, muitas das vezes a gente esquece de falar das dificuldades, da realidade. Como que em algumas situações essas coisas acabam sendo injustas, ou outras acabam acontecendo como a gente não esperava. Então, justamente hoje esse vídeo é para falar dessas dificuldades que eu tive. Eu acredito que também pode ter gente que vai se identificar, e eu vou tentar ser o mais transparente possível, gente, para vocês não virem. Se você tem vontade, né, de mudar de país, ou vir necessariamente para Portugal, para você não vir aqui iludido ou com muitas expectativas, porque a realidade sempre é totalmente diferente, ainda mais conforme a tua condição financeira. Quanto mais bem financeiramente você também tiver de vida, eu acho que as coisas tendem a ser um pouco melhor, né? Dependendo também da área onde você trabalha, da tua profissão, ou de quanto que você também, né? Como eu falei, da sua condição financeira, tipo, o mundo vai ser diferente para cada pessoa. Então hoje eu vou contar a minha experiência pessoal sobre as dificuldades que eu passei ao me mudar para cá. Confesso que com essas dificuldades de sentir, né, vontade inúmeras vezes de desistir, esse ano eu senti muita vontade de voltar ao Brasil, né? Pra quem não sabe e não acompanhou, eu fiquei 4 meses no Brasil. No início eu estava com muita vontade de ficar, mas depois, com o tempo, eu coloquei a cabeça no lugar, respirei fundo e voltei, né? Porque eu, querendo ou não, por mais que o processo seja devagar e alguns processos sejam pequenos ou maiores que outros, querendo ou não, eu construí algo aqui, né? É, no ruim, tenho meu apartamento, tenho a minha casa, tenho meu canto, tenho carro. Então, tipo assim, eu conquistei coisas sim, entende? Então eu não poderia simplesmente largar tudo por conta que eu não tô sabendo lidar com as dificuldades que eu tô enfrentando aqui, não. Eu tenho que persistir, eu tenho que ser mais firme nas minhas decisões, eu tenho que ter mais clareza do que eu quero. Então, essas coisas, eh, essas dificuldades que eu tive aqui me ajudaram hoje a fortalecer minha mente pra entender que tudo é uma fase e um processo. E eu tô aqui, né, gente, com a minha colinha, que nem eu falei, porque é muita coisa, então eu não vou lembrar tudo de cabeça. E foram 3 anos de experiência, né, 3 anos que eu tô morando aqui. Em 2026 eu vou fazer 4 anos, em junho de 2026, mais precisamente. E a primeira dificuldade que eu tive, assim, de cara quando eu me mudei pra cá, gente, com certeza foi a burocracia com relação à documentação, prazos e agendamentos. Na época que eu vim foi, em 2022, se eu não me engano, em junho de 2020 em junho de 2022, eu viajei do dia 6 para o dia 7, em junho de 2022, cheguei em Lisboa dia 7 e me mudei para a cidade onde eu moro hoje atualmente, até hoje. Eu acho que 3 dias depois, né, que eu cheguei em Lisboa. E desde então eu fiquei aqui nessa cidade e na minha primeira semana nessa cidade que eu cheguei, eu arrumei emprego. E, gente, você arruma emprego e você precisa de um lugar pra morar, né? E esses temas que eu também vou falar é bem geral. Isso não quer dizer que Portugal seja ruim. Eu não tô falando menosprezando Portugal nem os portugueses, não. Isso aqui é a minha experiência pessoal, as dificuldades que eu tive como imigrante, ok, gente? Só esclarecendo isso. E aí, nessa época de 2022, né, podia vir para Portugal a turista e se legalizar aqui no país. Só precisava de comprovar, né, do governo na hora que você fazia sua manifestação de interesse, que você agora tem um vínculo empregatício, né, um vínculo de emprego, o qual é, você está obtendo renda e com isso você vai permanecer no país por conta desse trabalho, né? Então, com esse trabalho você conseguia, né, dar entrada ali na sua manifestação de interesse para você ter o seu título de residência. Poderia vir ainda sem visto e se legalizar no país. Então, em 2022, em junho, necessariamente, eu vim para Portugal e, caso eu arrumasse um emprego, né, e comprovasse a minha ligação de trabalho com a empresa, eu poderia, né, estar dando entrada na minha manifestação de interesse e pedindo, né, o meu título de residência, que foi o que eu fiz na época. Porém, todavia, entretanto, demorou 2 anos e meio, basicamente, aí para sair o título de residência, né.
Então, com isso, nesses 2 anos e meio, eu não poderia, 2 anos, estar saindo do país meio que sem autorização, vamos dizer assim, né? Não sem autorização, né? Eu poderia sair, mas poderia correr um risco de eu não ter o meu processo finalizado por conta de, né, ficar saindo e nem entrando. E aí, gente, com relação aos documentos, tem o NIF, tem o NIS, tem um monte de coisa que, claro, você consegue fazer sozinho, né? Mas você tem que se informar bem, tem que pesquisar bem, entendeu? Muitas vezes você vai no lugar tirar esses documentos, aí fala que você tem que ir no lugar X primeiro, mas aí quando você chega no lugar X, fala que você tem que ir no Y primeiro, fica um jogando pro outro, caso você pegue alguém, né? Um atendente que não tá no belo dia, acaba atrasando ali essas coisas, o processo, falando que não dá pra fazer, sendo que dá. Gente, uma confusão. O bom é que eu já estava pesquisando desde o Brasil com relação à documentação, porque tem gente que vem pra cá sem saber absolutamente nada. Não vou me aprofundar em quais são esses documentos, porque tem muito canal, tem muito lugar falando sobre. Tem agências, negócios de advocacia que conseguem fazer esses documentos que são especializados justamente com relação à imigração. Eu, graças a Deus, não precisei pagar nada, porque eu fui atrás, meti a cara pra saber, pra fazer, entendeu? E a única coisa que eu tive que pagar para tirar o NIF, que no caso é que eu precisava de um contribuinte fiscal, né, que assinasse, que já fosse residente, que assinasse ali a autorização para me tirar o NIF. Então, foi a única coisa que eu precisei pagar uma pessoa assim de fora para fazer por mim. De resto, foi tudo eu sozinha, é, juntamente, né, com a Gabriela, que eu não posso esquecer. Mas, gente, prazos, tudo é muito complicado, muito burocrático, né, e não tá errado, né, gente, porque, enfim, é, tem que analisar bem quem entra, quem sai, quem você está dando documento do teu país de origem. Então, eu acredito que foi essas questões também tem a situação também de terem problemas com relação à organização dentro do próprio controle de distribuição, né, de documentação para imigrantes, né, que antes era o CEF, depois passou para a AIMA, hoje em dia já não sei nem mais que nome tá. Eu ainda tenho que tirar ainda meu Estatuto de Igualdade. Então, tipo assim, você se muda, mas você fica atualizando um documento atrás do outro, você precisa de documento. É, até você chegar na tua. Até você se tornar um cidadão europeu, você tem que atualizar vários e vários documentos, gente. Consegue fazer sozinho? Sim. Mas também consegue pagar outra pessoa para fazer? Sim. Mas aí você tem que estar disposto financeiramente para pagar, porque também não é um serviço barato, porque é um serviço burocrático. Então, essas questões de documento, de legalização, essas coisas é muito burocrática, gente. É uma dificuldade, eu acho que suprema, generalizada de todo mundo. Hoje em dia já não pode vir mais para Portugal como turista. Você já tem que vir legalizado do Brasil. Por um lado, isso ajudou bastante, porque já que você vai vir com visto, com os negócios, para você ter o título de residência, vai demorar menos. Os seus documentos vai demorar menos, vai ser menos burocrático, porque basicamente o agente ali, suporte da imigração, não sei se é a AIMA ainda hoje, ele vai te disponibilizar o NIF, NIS, todos os documentos necessários junto com o seu título de residência. Então você não vai ficar tendo que se desdobrar sozinho. Mas em compensação, você só vai poder vir para Portugal se você tiver o visto. E aí você vai ter que pagar esse visto no Brasil. Entende? Quando você for tirar lá o seu passaporte e tudo mais, se você quiser pedir lá teu visto de trabalho, pra você procurar trabalho aqui, enfim, vários outros vistos que tem agora para vir para Portugal. Até mesmo para você vir como turista, você vai ter que pedir visto. Mas se você vir como turista, você não pode ficar aqui, você não pode mais morar, gente. Então, tipo assim, você vai ter que desembolsar o dinheiro do passaporte, vai ter que desembolsar o dinheiro do visto e torcer para ser aprovado na hora que for fazer o visto. Entende? Então, estão fechando a porta, tá ficando mais burocrático de um lado, mas também eu acredito que vai ter uma organização melhor do outro, né? Porque aí a gente não vai precisar fazer tantas coisas assim sozinho. Então eu tento ver isso como uma coisa positiva, mas agora quem já veio lá atrás já conseguiu o título, já foi, né, gente? Agora, pra quem quiser vir hoje em dia, vai ter que resolver tudo no Brasil logo, pra quando chegar aqui não tiver mais dificuldade com relação a essas coisas, porque, gente, é uma dor de cabeça tremenda, horrível. Acho que é uma das piores coisas resolver coisas de documento. É, quando você muda de país. A segunda dificuldade suprema, eu acho que também generalizada, eu acho que a maior parte das pessoas também que vem para Portugal, é a dificuldade para arrumar casa ou apartamento, gente. Quando eu cheguei aqui em 2022, a minha cidade em específico, ela ainda estava crescendo, né, com relação à construção e tudo mais. E com o aumento da imigração em massa para Portugal, parece que meio que faltou casas moradias, né? Eu acho que já até passou, inclusive, uma entrevista, reportagem sobre na televisão, porque com o aumento populacional de pessoas vindo de fora para Portugal, aumentou também muita demanda, procura de casa, de apartamentos, de lugares para ficar, né? Aqui é muito comum também pessoas que são mais velhas terem casa e apartamentos grandes com muitos quartos, alugarem esses quartos, né? Então, e esses mesmos, né, senhorios, essas mesmas pessoas estarem dentro da própria casa e alugar para outras pessoas desconhecidas, bizarro, mas sim. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 semanas em um quarto, juntamente com a Gabriela, óbvio, de uma senhora que ela também alugava os outros quartos do apartamento dela para outras pessoas, sendo que, tipo, a senhora era insuportável, não podia fazer nada, não podia respirar, que tudo ela implicava e ela já tinha uma mania feia
de expulsar, de pegar o dinheiro das pessoas e passar um tempo em ficar com essas pessoas até as pessoas não aguentarem mais eu sair ou ela mesma me expulsar, entendeu? E muitas das vezes essas pessoas que alugam quartos, elas não fazem o documento, né? Alegando que elas estão alugando, fazendo, né, vamos dizer, um dinheiro, uma verba ali naquele espaço que é como se fosse um contrato, tem que fazer, entendeu? E tem que emitir recibo, porque você paga imposto, né? Tudo você paga imposto aqui, então você tem que emitir um imposto, o recibo do imposto que você está alugando daquele quarto. Muita gente não faz isso, e aí você também não tem nenhuma garantia de segurança, então a pessoa te expulsa e fica por isso mesmo, que foi o que aconteceu comigo com a Gabriele, que 2 semanas a gente estava aqui. Eu, na minha primeira semana, arrumei emprego, mas eu tive que sair desse emprego porque eu tive que arrumar apartamento, senão eu ia ficar na rua, porque a Gabriele também, depois, na outra semana seguinte, tinha arrumado emprego, ninguém tava procurando apartamento no tempo pra arrumar casa ou apartamento, e aí eu tive que largar o emprego, tipo, dar adeus, simplesmente virar as costas e ir embora, pra mim arrumar um apartamento, porque eu também, gente, não, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de espaço, de privacidade, eu gosto de ter muitos meus momentos, então, tipo assim, eu sou muito reservada, então eu quero ter aquele momento onde eu tô isolada, e com uma casa compartilhada eu não ia conseguir ter isso, entendeu? Porque eu fui criada assim, esse já foi o meu costume. Então, com 2 semanas aqui, na cidade onde eu moro, em Portugal, eu dei o meu jeito, né, pra conseguir arrumar um apartamento pra mim e pra Gabriele. E teve um amigo nosso, né, que a gente foi conversando, ia procurando as coisas, gente, porque aqui é tudo andar, você procurar, você ver na internet, você conhecer pessoas, você perguntar pras pessoas na rua. Porque senão você tem uma tendência muito forte de ficar muito estagnado, entendeu? Porque as coisas aqui são mais brandas. No Brasil é tudo acelerado, aqui as coisas são mais devagar. Então, se você não for meter a cara de você ir atrás, procurar e fazer, cara, você tem uma tendência muito forte de ficar parado, as coisas não acontecerem na tua vida. Então eu precisava me deslocar, de andar por aí, de perguntar às pessoas, e aí veio esse conhecido junto com a namorada dele que trabalhava comigo, achou um apartamento, foi visitar um apartamento no lugar que foi o primeiro apartamento que eu morei aqui em Portugal junto com a Gabriele. Tem vídeo aqui no canal fazendo tudo esse apartamento. Eu fiquei 2 anos nesse apartamento, gente, bastante tempo, porque quando tu entra no apartamento você tem que dar calção, muitas das vezes pede fiador, pede, tipo, contrato de trabalho, é, comprovação de renda, tipo assim, pede, gente. Só falta pedir o teu rim. Porque você tem. A pessoa que vai te alugar o apartamento ou a casa, ela quer segurança de que você não vai dar calote, que você vai conseguir pagar aluguel, essas coisas. Então é como se fosse uma entrevista de emprego, entendeu? Que você passa pra conseguir uma casa no apartamento. Então, se você hoje é um imigrante, você tem a casa, você tem um apartamento, você não mora em quarto com 3, 4 anos, 2 anos de Portugal, no seu primeiro ano de Portugal, pode ter certeza que você já está na frente de milhares de pessoas, gente. Porque ainda mais se você for uma pessoa que você, tipo assim, é sozinha. Tipo, você mora sozinho, você não tem outra pessoa pra te ajudar, porque é muito difícil, o salário mínimo é muito baixo. Os arrendamentos estão muito altos por conta dessa demanda, né, gente? Porque é como se fosse leilão, muita gente vindo despreparado financeiramente, tentando a vida em outro lugar, principalmente em Portugal, né? E aí a pessoa vai lá, é, tá oferecendo 600 euros num apartamento T0, que no caso é uma kitnet. Aí vem outra mais desesperada, oferece 700 pra segurar. Aí a outra vai lá e fala, então eu te dou 750. Aí fica nesse leilão. E aí quando você vai ver, o preço do imóvel está alto e o senhorio, ou a pessoa, ela vai alugar pra pessoa. Ou que ela mais se identifica nos padrões ali que ela propôs para ficar no apartamento, né? Que é infinidade de coisas. Ou vai ficar com a pessoa que pagou mais, que deu mais 5 calção, pagou não sei quanto tempo adiantado. Então, isso super valorizou o ramo imobiliário aqui, né? As coisas para arrumar apartamento fica mais difícil. Em compensação, se você conseguir entrar no apartamento, você tem que ficar o mais tempo possível, gente, porque se você sair antes, tem quebra de contrato, pode pagar multa, você perde parte do seu calção, pode correr risco também de você não ter seu calção de volta. Tipo assim, muitas coisas, muitas aspas, muitos parênteses. Se você conseguir um apartamento, você tem que ficar, tipo, ficar bastante tempo, ter certeza que aquele apartamento ali que você quer pra você ficar morando ali uns 3, 4 anos. Esse apartamento agora, o segundo que eu tô, é, vai fazer 2 anos ano que vem, entendeu, gente? Porque não tem como você ficar mudando o tempo todo aqui, gente. Porque senão, se você tem mania de ficar se mudando o tempo todo, né? Que nem tem gente que no Brasil tem uma mania muito grande de mudar sempre, todo ano mudar ou muda mais de uma vez. Se você ficar mudando o tempo todo aqui, gente, de casa a apartamento, uma hora você vai se estruxar. Você tem que entrar numa casa, num apartamento e você fica lá o máximo que você conseguir. Então tem que, quando for ir, tem que analisar bem. E se você for aceito, né, ser aprovado com todas as documentações que você falou, o senhor sentir segurança, ter certeza que é aquele apartamento ali que você vai ficar. Porque se você entrar e depois você não gostar da coisa X, Y, porque você não percebeu no Rio antes, a burocracia depois, pra você conseguir seu calção, pra você conseguir suas coisas, pra você pegar outro apartamento que seja no preço bom, é muito difícil, gente. Hoje em dia, aqui na minha cidade, né, desde 2002 que eu cheguei aqui, até hoje, 2025, muita construção, engenharia civil aqui tá uma coisa assim bizarra, muita construção, muito prédio, estão fazendo muito prédio aqui em Portugal, muitas casas novas, muita construção nova, por conta justamente dessa alta demanda, gente. Vendas também vende muito rápido as coisas aqui, aluga muito rápido, então tá uma busca frenética.
e tá sendo uma dificuldade. Eu falo assim, sem medo de errar. A dúvida é uma dificuldade geral de todo mundo, principalmente para os portugueses, né, jovens que querem sair da casa dos pais. Então, tipo assim, se não namorar o casal, juntar os trapos com alguém pra conseguir pagar um arrendamento, fica difícil fazer sozinho, entende? Aí você vai ficar pulando de quarto em quarto, dividindo casa com estranhos. E é uma coisa assim, horrível. Eu só fiquei 2 semanas dividindo casa com estranhos, gente. Já foi suficiente pra mim não querer mais. E fazer tudo o que for preciso pra não voltar mais a morar em quarto, gente, porque é uma sensação horrorosa. Sem contar também que pra você também alugar certas casas e apartamentos, você também tem que ter toda a documentação. É muito difícil você conseguir alugar, tipo, pra morar mesmo, só com passaporte, porque geralmente só consegue alugar com passaporte quem é, tipo assim, alugar a casa por temporada, entende? Aí por temporada acaba se tornando mais caro, entendeu? Justamente por conta do turismo. Enfim, gente, é, a primeira foi documentação, a segunda foi moradia, que inclusive eu passei bastante dificuldade nessas duas, e acho que de maior parte de quem migra para Portugal também é uma das dificuldades, assim, geral, sem medo de errar, eu afirmo isso. A terceira dificuldade é emprego, gente. No meu caso, tá? Eu nunca senti dificuldade de ser contratada, entendeu? Tipo, nas minhas entrevistas que eu fui, a maior parte das que eu queria realmente um emprego, eu conseguia, né? Eu nunca senti dificuldade de ser chamada para entrevista, de ser contratada. Mas eu sinto muita dificuldade em me adaptar à forma de trabalho, né? De certas empresas, de fazer coisas que eu não estava acostumada, coisas que eu também não acredito. Enfim, gente, porque o meu principal foco e interesse, né, é trabalhar para mim mesmo. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, gente, eu queria, no meu primeiro emprego que eu entrasse, eu queria passar, tipo, o resto da minha vida lá. O resto da minha vida não, desculpa. Mas o primeiro emprego que eu entrasse aqui, eu queria ficar o tempo que eu conseguisse, tipo, efetivar. E é isso, pra mim não ter que ficar mudando de emprego o tempo todo. Esse era o meu plano, né? E no meu primeiro emprego aqui, gente, eu tive que sair, que nem eu falei, porque eu tive que sair desesperadamente desse trabalho para arrumar lugar pra minha Gabi morar. A Gabi estava mais recente no emprego do que eu. E eu preferi abrir mão do meu emprego pra ir atrás desse apartamento que a gente ficou sabendo através de um amigo nosso. E no final a gente conseguiu fechar o apartamento, né? E no final, aquele emprego que eu tava foi um livramento, porque a pessoa tava me enrolando para dar os documentos, que também é uma coisa muito comum aqui, entendeu? De a pessoa te contratar e não te dar contrato, não agir conforme a lei. Então você tem que ficar muito atento à empresa que você for entrar. E aí depois eu fui, consegui resolver as coisas do apartamento, documento, tudo. Aqui é tudo gira em torno de documento, gente. Quando eu consegui ajeitar essas coisas do apartamento, tudo, gente, eu comecei a procurar emprego de novo. E aí eu fui trabalhar aqui na área de restauração, restaurante, né? Sendo garçonete, que aqui se chama empregada de mesa. Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, gente. É, eu aprendi um pouco mais ou menos nesse emprego anterior, que também era da mesma função. E aqui é o trabalho que mais contrata, né? Empregado de mesa, garçonete, porque aqui tem muito restaurante, muito, muito, muito mesmo. Ainda mais em zona turística, que né, aqui é a cidade onde eu moro, é uma zona turística, então, tipo assim, muito restaurante, muito lugar, então precisa de muito, né? Então, tipo assim, a demanda pra essa área, tipo, contratando sempre. E é o trabalho mais rápido, assim, pra você conseguir. Mas, em compensação, é o mais exaustivo, cansativo, e pode te desgastar muito fisicamente e mentalmente, porque os horários aqui são rotativos. No Brasil, a gente é muito comum a gente ter muito horário fixo e por turno. Aqui, os horários giram em torno da rotatividade. Vai ter um dia que você vai trabalhar de manhã, vai ter um dia que você vai trabalhar à noite, vai ter um dia que você vai trabalhar no período da tarde até de noite. Tipo, eles mudam o tempo todo o horário. Então, em restauração é basicamente isso. E também o horário repartido, gente, que você vive em prol do trabalho. Você entra 11, sai 4 e volta depois 7 horas da noite para começar a segunda parte do trabalho e fica só até meia-noite, até o último pessoa do restaurante estiver lá. Entende? Aí quando você vai ver, você tá vivendo só pelo trabalho, você só tá indo em casa, dormir, tomar banho e comer. Pra depois voltar pra casa. Então, a minha vida era assim, gente, no meu primeiro ano aqui. Nesse emprego, inclusive, era um restaurante um pouco mais elitizado, né, japonês. Nesse emprego, inclusive, tava fazendo de tudo, gente, pra me ficar lá, pra me conseguir efetivar, porque eles efetivavam depois de um ano de contrato. E eu queria muito, tipo assim, mudar as minhas funções, né? Eu queria, tipo, progredir pra um cargo maior, gente, porque eu prezo muito estabilidade. E eu coloquei na minha cabeça que a estabilidade ia vir através de um emprego que eu arrumasse aqui. E já que eu não gosto muito de mudanças bruscas, eu tipo assim, eu mentalizei. Eu criei na minha cabeça que eu precisava de um emprego o qual me efetivasse e eu tentasse ficar o máximo possível, independente do que acontecesse comigo. Se o emprego era tóxico, ruim, se eu tava louca na cabeça. Independente, eu ia fazer de tudo. E eu realmente fiz de tudo, gente, mas aquilo ali me adoeceu de uma forma, eu emagreci 9 quilos, de 52 quilos, eu acho, eu fui pra 44, pra vocês terem noção. E eu tava com uma crise existencial, gente, porque, na verdade, o meu sonho sempre foi pra trabalhar pra mim mesmo. Então, como que eu vou dar 100% de mim em um trabalho terceirizado, num trabalho pro outro, enquanto o meu, de fazer o meu pra mim, eu tô esquecendo,
Então foi a época também que, mesmo eu fazendo um vídeo aqui pro YouTube, eu tinha parado simplesmente porque eu tava doente da cabeça, físico, tudo, por conta do excesso de estresse e trabalho, gente, ansiedade. Porque aquilo que eu projetei naquele emprego não estava acontecendo. Então, tipo assim, porque eu não estava sendo reconhecida, gente, independente do que eu faça. E não vai ser reconhecido, gente. Aqui os trabalhos têm uma forte tendência a você ficar muito estagnado. Entendeu? Você tem que procurar em áreas muito específicas, muito específicas. Tem muito network, no caso, contato, é, tem que trabalhar muito essa questão de evolução nas empresas aqui, gente, porque já que as empresas aqui são muito grandes, né, tem vários níveis, eles justamente não contratam pessoas que já estão dentro, preferem trazer alguém já formado, profissionalizado, de fora do que contratar quem tá dentro. Então, tipo, eu já conheci muitas pessoas que estavam 20 anos trabalhando na mesma empresa, no mesmo cargo, e ali daquele jeito, sabe? Você tem uma forte tendência a ficar muito estagnado aqui em certas empresas, em certas profissões. Então, você tem que procurar muito bem, né? E nessa área de restauração desse lugar onde eu trabalhava, não tinha progressão de carreira. Eles vendiam a ideia que tinha, mas não tinha. Então, tipo assim, você tinha mais trabalho, mas você não era promovido em nenhum momento. Entende? Então, tipo assim, pra quem sai do seu país de origem, pra procurar novas oportunidades de outro país, você trabalhar que nem um condenado e você não vê nada da tua vida mudando, né? Que eu falei, tipo, eu morava numa casa pequena, não consegui mudar o meu carro, o dinheiro depois de um tempo começou a não sobrar tanto assim. Os meus períodos de folga já não existiam mais direito, porque toda vez eles queriam me dar hora extra, hora extra, hora extra, me pagar por aquilo, ok. Mas em compensação, cadê o dinheiro, sabe? Então, tipo assim, já não. Já o que eu tava recebendo já não tava suprindo o trabalho que eu tava tendo, porque já não tava igualado. Muito trabalho com pouco dinheiro. Então, é, eu comecei a ficar em surto, e no final meu contrato com a empresa acabou, não renovaram, eu também não queria mais ficar, gente. Eu dei graças a Deus, eu fiquei super feliz quando eles decidiram também não renovar comigo. Eu também estava totalmente descontente, então até hoje, gente, eu tô ali. Já rodei por diversos trabalhos, já trabalhei em fábrica, já trabalhei em loja de celular, de capinha, em várias coisas, gente. E hoje em dia, gente, isso me serviu como aprendizado para hoje em dia focar em empregos temporários de fato. Hoje em dia, gente, eu não quero efetivar empresa nenhuma. Não sinto vontade, porque, que nem eu falei, a minha vontade de trabalhar para mim mesmo, então eu não quero me empreender, me ligar a uma empresa onde que eu vou ficar dedicando 100% da minha energia, ou 70% da minha energia, ou viver por aquilo, gente, porque pra mim, né, Tainara, não vale a pena, porque meus sonhos são outros. E nessa época eu esqueci disso, eu esqueci do que eu queria, eu esqueci do meu sonho, porque eu estava vivendo pro outro. Então, tipo assim, se o meu sonho é trabalhar pra mim mesma, eu preciso economizar a minha energia e o meu tempo para dedicar para aquilo que eu quero. Então hoje, né, que eu postei vlog e vídeo pra vocês, eu voltei do Brasil recentemente, precisei arrumar emprego e nem 2 semanas direito eu já consegui um emprego. E eu consegui um emprego justamente que eu queria, que eu pedi ao universo, que era um trabalho no final de semana, então sexta, sábado e domingo, o qual eu preciso fazer o mínimo possível. É caixa de supermercado, né? É um trabalho temporário, eles deixaram claro pra mim que era um trabalho temporário, o reforço de Natal, eu falei assim, não, é isso que eu quero. Me ofereceram full time, mas gente, cara, eu tenho que parar de, de mudar, sabe, os meus desejos. Se eu pedir um trabalho part-time, meio período, pro universo, é esse trabalho que eu tenho que ir. Não é no outro que estão me oferecendo, sabe? Então, tipo assim, antigamente eu fazia muito isso. Eu pedia tal coisa pro universo, o universo me dava, mas aí aparecia outra e eu com o olho grande, né? Porque eu ia ganhar mais, ia no outro. E no final eu não aguentava, me desgastava, gente. Ficava naquele ciclo vicioso de desgaste mental, espiritual e energético. E acabava não produzindo bem mais no trabalho. E enfim, bom, até eu sair. Então essas trocas constantes hoje me fez perceber que, cara, isso é uma dificuldade também generalizada, não aconteceu só comigo. Tem muita gente que eu conheço aqui que também tá sempre mudando de trabalho, reinventando, tentando se adaptar em uma empresa que, tipo assim, onde vai ser menos burocrática, as coisas vão ser mais fáceis, vão ser mais tranquilas, gente. Hoje em dia, do meu trabalho, desse primeiro trabalho que acabou com o meu psicológico, até o trabalho que eu tô hoje em dia, gente, totalmente diferente, totalmente tranquilo. E você vai mudar de trabalho várias vezes, até você se adaptar a um onde vai cumprir mais os seus critérios com relação ao que você quer, né? E, cara, você tem que estar disposto a fazer o que for preciso e trabalhar na área que for preciso. Você pode ter um diploma de administração, recursos humanos ou o que for, né, formado no Brasil, apostilar o teu histórico, trazer tudo já direitinho pra vir pra cá e você trabalhar na sua área e você não conseguir trabalhar na sua área, que é o que acontece com muita gente. Eu não estou falando da exceção, pessoas que conseguem trabalho na área, na sua área. As pessoas que conseguem um trabalho bom de primeira. Eu não tô falando da exceção, eu tô falando da regra. A regra é você justamente chegar aqui ao ponto que você está desesperado o suficiente, que seu dinheiro está indo embora e você precisa aceitar o que vier. Então, isso acontece muito. Por isso que eu falo que vai depender muito da tua vida financeira, da sua questão financeira, do que você já tem no Brasil, do dinheiro que você tem quando você for imigrar para um outro país. Sabe, se você for uma pessoa mais estruturada de tempos financeiramente, você vai conseguir com certeza vencer em outro país, porque você tem, ó, recurso,
você tem dinheiro. Como se você não for uma pessoa totalmente preparada financeiramente falando. Você depende de um trabalho, você depende de alguém, sabe? Você é um pouco ainda limitado financeiramente. Como que vai ser pra você começar do zero em outro país? Onde você não tem documentação, você não tem as coisas direito, você não conhece as coisas direito, você tem que tudo novo. Então acaba sendo bem mais difícil, entende? Agora, se você tem dinheiro pra caralho, recurso pra você pagar os outros pra fazer as coisas pra você, top, show de bola, vai ser menos difícil. Geralmente a pessoa quando tem mais dinheiro assim, ela não é, geralmente ela trabalha por conta própria, então ela não vai ter que se enfiar em vários empregos, ela vai poder ter poder de escolha, mas e a maioria das pessoas, né, que não tem poder de escolha, que tem que aceitar o que tem. Então, tipo assim, essa é uma dificuldade que se você quer emigrar, vir pra Portugal ou pra outro país, pode acontecer, entende? Isso foi uma dificuldade que eu tive muito. Hoje eu tô um pouco mais adaptada, porque eu sei o que eu quero agora, hoje em dia, né? E eu quero hoje em dia trabalho temporário, eu não tenho mais a visão de querer efetivar e ficar naquela empresa por tempo possível, que não vai ser, não vai ter, tipo, 100% da na empresa, que nem essa empresa temporária. Ah, é um trabalho temporário, é o que você procura, é o que você procura, é só em gestal, vai pagar só isso, vai pagar tanto. Eu não, é exatamente isso que eu quero. Entende? Então, tipo assim, é um emprego que eu quero, porque é o que vai se adaptar à minha realidade, ao que eu preciso no momento, pra pagar pelo menos as minhas despesas, né? Aluguel, água, gás, e é isso. E você tem que ter muita clareza também do que você quer. É ficar no emprego onde você vai ficar ali 10, 15 anos fazendo a mesma coisa sempre, sem progredir? Porque muitas das vezes a gente sai do nosso país justamente pra gente ir pra outra, pra gente progredir, pra gente crescer. Se a gente vê que a gente não tá crescendo, não tá progredindo em nada naquela situação, naquele lugar onde a gente tá, por que a gente vai querer ficar ali? Então é uma questão que também acarreta, né? Pega muitos brasileiros, que a gente acaba ficando um pouco insatisfeito com certas coisas, justamente por conta disso. A quarta dificuldade, com certeza foi com relação ao clima. Eu já sabia que aqui na Europa, no outono e no inverno, era frio, mas, gente, eu não achei que era tão frio assim. Portugal ainda tá um dos países com o clima melhor da Europa toda, mas em compensação, no outono e no inverno, é uma coisa assim, muito vento, muita chuva e muito frio. No inverno, é tipo, menos um, zero, menos 2 graus em determinados tipos de região, menos 5. Então, é um frio fora do normal, diferente do Brasil. No Brasil, 14 graus pra gente já tá super frio. Então, imagina só, você sair de um país onde o frio é menos 14 graus, né, 14, 17 graus, para um país onde o frio é tipo 9, menos 5, menos 1 grau, menos 2, ou 2 graus. Então, é um absurdo. Então, eu tive que adotar também formas de investimento totalmente diferentes. No Brasil, sempre vivia de chinelo. Aqui é só sapato fechado, porque senão super congela. Tomava banho quente, saía na rua normalmente. Gente, eu tomava banho quente aqui e não esperar meia hora, 1 hora pra sair de casa, eu fico doente instantaneamente. Instantaneamente. Se eu tomar banho também de banheira quente, que eu já tentei tomar banho aqui em casa tem uma banheira. Já tentei tomar banho de banheira nas duas vezes, quente assim pra relaxar. Gente, uma vez eu tomei banho de banheira, fiquei doente. E na segunda vez eu tomei banho de banheira e eu fiquei em casa. Fiquei em casa, não saí, não fiz nada. Eu mesmo estando em casa, sem sair, sem nada, eu tomei banho de banheira quente. Eu fiquei doente, acredita? Então, uma coisa também que também me prejudicava bastante, porque eu tinha cabelo cacheado. Eu passava horas no banheiro, né, desembaraçando, fazendo hidratação, essas coisas, né, por conta da quantidade de cabelo. E não tinha os produtos adequados aqui, então, tipo assim, também, gente, o cabelo não secava. Outono e inverno, a roupa você bota pra lavar também não seca. Então, hoje em dia, eu também optei por cabelo liso justamente porque é fonte de calor quente. O cabelo, eu vou tomar banho e já vou secar instantaneamente. O cabelo cacheado tinha um costume de lavar o cabelo e secar naturalmente. E aqui não tem essa, no outono e inverno, secar naturalmente. Ou você bota sua roupa, né, é, na secadora, ou você vai pra uma lavanderia secar sua roupa. Ou, tipo assim, no caso do cabelo lá, se você tiver um cabelo cacheado, você não deixa, tipo, secar naturalmente. Porque senão, gente, no caso, eu ficava doente toda vez também. O cabelo, deixava o cabelo cacheado secar naturalmente, entende? É, e aí também no outono e no inverno, calça jeans, gente, não tem como usar puro. Eu não consigo usar puro, eu tenho que botar uma leg, tipo aquela leg aquecida com pelinho por dentro da calça, sabe? Tipo, não usar só a calça pura, mas colocar uma leg que aquece por debaixo do jeans ou da calça. Casaco, tem que sair preparado com casaco, com guarda-chuva. Muitas vezes o tempo vira de uma hora pra outra, né? E aí fica ventando muito, chove muito. Aqui na minha cidade venta demais, gente, só falta carregar gente. Então, tipo assim, eu tenho que me agasalhar bem, porque senão tudo eu fico doente, com a garganta inflamada. Então, pra mim foi um choque bastante forte, gente, porque isso atrapalha bastante a minha imunidade. Que nem eu falei, eu cheguei aqui em Portugal. Não sei se eu comentei em outro vídeo, mas, tipo assim, eu saí de Portugal pra visitar o Brasil e minha boca tava toda ressecada por conta de um batom que eu comprei e deu alergia, mas não tava sarando de jeito nenhum. Aí eu fui pro Brasil, comecei a tratar no Brasil. Melhorou. Quando eu cheguei em Portugal, gente, instantaneamente, eu fiquei doente já, porque eu tomei banho, não vi o time, tava atrasada pra ir pra um determinado lugar. E tomei banho quente e saí pra rua.
Sendo que eu saí, gente, com esse casaco aqui bem fininho. Gente, não deu outra. No dia seguinte, eu estava doente. Fiquei de cama 3 dias. Na mesma semana que eu cheguei em Portugal, porque estava super frio, chovendo, nublado aqui, ventando muito. Peguei friagem porque, tipo assim, e eu achei, tava sol, e eu achei que não estava tão frio assim. E no final eu tive que andar, né, quando eu saí do meu compromisso, tive que andar durante um período grande. E aí começou a chover e ventar muito. E eu estava só com esse casaco e um guarda-chuva. Então peguei muita friagem, gente. Fiquei doente instantaneamente. Minha imunidade baixou. Depois a minha boca ficou toda se descascando. E aí eu tive que ir lá, comprei esse batonzinho, comecei a beber mais água pra ver se minha boca volta ao normal. Aí já melhorou, entendeu? Porque aqui, gente, a minha imunidade cai o tempo todo que eu não acostumei. Tem 3 anos aqui, eu ainda não acostumei com o clima daqui. Porque, enfim, rinite, sinusite, tudo com it eu tenho. Então, pra mim, com relação ao frio, é bem difícil, é uma dificuldade extremamente grande pra mim. Tipo, tem até algumas situações engraçadas que, tipo assim, eu tô super agasalhada e as pessoas acham que tá, tipo, normal, aí fica perguntando se tá frio mesmo, que não sei o quê. Mas, tipo, não sabem que a minha imunidade, né, pra friagem é baixa. Por isso que eu não gosto de clima frio, gente. Mas aconteceu, né, de eu ir justamente pra um país que o tempo frio, né, realmente é frio. Apesar que aqui na primavera e no verão realmente também é muito quente. Mas as estações, elas aqui meio que, né, realmente se seguem, né? Se realmente é frio, vai estar muito frio. Se realmente tá quente, vai estar muito quente. Gente, a quinta dificuldade que eu tive ao me mudar pra cá foi a saudade. Nos 2 primeiros anos que eu tava morando aqui, eu não senti tanta saudade assim da minha família, né? Porque eu tava muito focada, em conseguir as coisas, em obter as coisas, em trabalhar, em fazer muito pra me conseguir as coisas que eu queria de maneira rápida. Só que esse terceiro ano que eu tô aqui, quando eu parei um pouco mais, né, de focar tanto em trabalho e em conseguir dinheiro, porque eu tava vendo que eu tava fazendo a corrida dos ratos, me gerou uma falta maior da minha família, por conta o quê? Do apoio, sabe? Então, isso fez com que eu abandonasse meu último também trabalho, que eu não tava me sentindo bem, para justamente eu ir pro Brasil. Meio que desintoxicar um pouco, né? é, da cultura que eu absorvo tanto atualmente para ter acesso novamente à minha cultura, né? Que é do Brasil. Então, esse tempo que eu passei no Brasil foi essencial para respirar novos ares, né? E matar a saudade da minha família e relembrar o que que eu vim buscar aqui em Portugal, né? O porquê que eu estou aqui, por que que eu não decidi ficar no Brasil, entende? Por que que eu não vou desistir dos meus sonhos, do meu desejo, é, que é estar aqui em Portugal hoje, essa porta, essa oportunidade que me abriu, que se abriu pra mim hoje, entende? Então, esse tempo que eu tive no Brasil foi essencial pra me botar as ideias no lugar, pra, tipo assim, matar a saudade da minha família, mas entender, né, o porquê que eu decidi hoje estar distante e que eu não tô disposta a abandonar essa vida que eu tô vivendo aqui ainda, entende? Ainda, né, porque eu não sei se eu vou morar aqui pra sempre, né, o futuro a Deus pertence, mas que eu vi que minha vida em Portugal realmente é muito boa, sabe? É uma vida que eu gosto. É um lugar bem tranquilo, pacífico, onde que eu não tenho que ficar andando na rua desesperada, em alerta, com medo de ser assaltado ou acontecer algo de ruim, como tiroteio, coisa assim do tipo. Então, é, que nem eu falei, a saudade foi uma dificuldade, mas com o tempo eu aprendi a lidar. Mas a saudade, ela vai afetar mais algumas pessoas do que outras. Tem gente que sente tanta saudade que não consegue permanecer aqui e continuar aqui por conta de estar distante da família, porque você está longe da tua base. E no final acabam voltando pro Brasil, vê a situação ruim que o Brasil tá e depois se arrepende. Então, tipo assim, o tempo que eu passei no Brasil me ajudou a botar a cabeça no lugar, que nem eu falei. Então, é isso. Aí vai depender das suas escolhas, né? Do que você realmente quer, se você tem clareza, né? E se você voltar também pro Brasil, tudo bem. Quem somos nós para julgar, né? Cada um tem a sua vivência. A sexta e última dificuldade que eu tive, gente, ao me mudar pra cá, com certeza, foi os costumes, as expressões, as gírias e a forma de falar. No início, quando você chega aqui, gente, é muito difícil entender a forma como que o português de Portugal é falado. Muito. E em várias situações, né, eles têm muitas palavras, muitas gírias diferentes da nossa, né? E eles têm um falar mais fechado. E a gente brasileiro parece que tem um falar mais aberto. E tem muita gente que tem um sotaque muito forte, assim, muito carregado, que mesmo que você se acostume com o tempo, você acaba não entendendo certas expressões. Eu mesmo, com 3 anos aqui, eu ainda não sei tudo, não aprendi tudo, não sei certas expressões, certas coisas, né? Ainda tô aprendendo muita coisa nova até hoje, por mais que eu esteja bastante tempo aqui. Então, eu tive um trabalho também que eu tive que trabalhar como vendedora para me comunicar com as pessoas, para me fazer clara com as pessoas através do português do Brasil. Era bem difícil, porque muitas das vezes a gente também tem interpretações.
da forma de falar, de situações totalmente diferentes. É, muitas das vezes também, da forma que eu falava, tinha algumas pessoas que, inclusive até mesmo mais velhas, não entendiam o que eu estava querendo dizer, sabe? Eu falava uma coisa, a pessoa entendia outra. Então, essas coisas é bem comum também acontecer. Agora, tem outras pessoas, não, outros portugueses que vão ter contato mais com o brasileiro, vai entender mais o que você vai falar, e outros não vão entender tão bem, e vice-versa, gente. É uma outra cultura, e realmente existe o português de Portugal e o português do Brasil, gente. Eu achava que também tudo era português, mas não. É o português de Portugal e o português do Brasil. São, porque tem muitas coisas diferentes, muito, muito, muito mesmo. É português, sim, mas tem o de Portugal e tem o do Brasil. O trabalho que eu mais senti dificuldade assim, para me comunicar com as pessoas foi o de vendedora. O de restante, os outros trabalhos não foram tão difíceis assim com relação à comunicação, porque eram trabalhos práticos simples, então muitas coisas que ali eram faladas eram coisas práticas simples. Agora do vendedor, você tem que convencer e falar e explicar sobre muitas coisas, principalmente uma loja onde tinha diversos produtos. Era bem difícil ser entendido, até porque eu estava em fase de aprendizado, então muitos produtos eu não tinha formação suficiente, então fica aquele falar, né, aquele explicar vago. Mas, gente, todas essas diferenças são diferenças que eu, Tainara, lá na adolescência queria passar. Como eu falei em outro vídeo aqui, eu sempre tive vontade de conhecer culturas, de conhecer o idioma, a linguagem do outro. Então, tipo assim, por mais que teve essa dificuldade em comunicação, principalmente no início, e hoje em dia estou aprendendo ainda, como que o português de Portugal é falado, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho um idioma, é, uma língua, né, bonita, né, as expressões são bacanas, são diferentes, é algo legal, né, de se aprender. Então, tipo assim, assim como o inglês, o espanhol, assim como outros idioma é uma coisa que eu acho muito bonita. É, e é isso, gente. Foi me aberta uma porta, que é estar aqui, e eu sou muito grata, né, a Deus, ao universo, por ter me aberto essa porta, que é estar aqui em Portugal, para eu conseguir também futuramente ter acesso a outros países, a outras culturas. É, eu justamente estou vivendo hoje o que eu pedi na adolescência, quero ter contato com pessoas de outras nacionalidades, eu tive contatos com angolanos, pessoas que eram de Costa Verde, pessoas da África, pessoas da Venezuela, do Peru, da Costa Rica, é, pessoas da Espanha, pessoas da França, pessoas dos Estados Unidos, da Rússia, gente. Pessoas também asiáticas, também de outros lugares. Então, tipo assim, cara, eu queria conhecer pessoas, costumes, que tinham costumes diferentes. E eu aqui em Portugal tive acesso a isso, entende? Então é uma porta que eu acredito que futuramente essa porta vai se abrir mais ainda. Vou ter mais acessos, né, a outras pessoas, outras culturas, porque é muito interessante saber da vida do outro, né? Sobre o que a pessoa da cultura tal faz, os costumes, os hábitos. Isso é uma coisa que me encanta desde a adolescência. Então, querendo ou não, por mais que os portugueses sejam diferentes, totalmente, gente, eles são muito diferentes da gente brasileira. Por mais que a gente tenha sido colonizados por eles, a gente ficou com pouquíssimos costumes portugueses e a gente se tornou um povo realmente independente, totalmente diferente. Mas ver essas diferenças, né, é extremamente bom, é positivo, mas também tem seus lados negativos, gente, porque o ser humano é falho, então, tipo assim, gente ruim e boa vai ter em todo lugar, em todo país, entre outras coisas, né. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as 6 dificuldades que eu enfrentei ao me mudar para Portugal. Mas no fim eu sinto que valeu a pena, gente, como eu falei, porque isso tem tudo a ver com a Tainara adolescente, o sonho da Tainara de adolescente. Então, em parte do meu sonho está sendo concretizado, como eu já falei. E é isso, eu sou grata por estar aqui. E se você ficou até aqui, obrigado por assistir. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa sugestão de vídeos aqui embaixo também pra mim estar fazendo, trazendo pra vocês. O que vocês querem saber de Portugal e de outras culturas, deixa aqui embaixo, que eu vou estar trazendo vídeo pra vocês, gente. Obrigado, beijos e até o próximo vídeo.